já estamos desperdiçando, né? Até trazer um para mim amanhã, pode trazer, que no final de semana eu sempre gosto. Pode 5, tá bom? 100 já é bastante. É muito. Para eles usar. Então, irmãos, estamos aqui mais uma semana. Vocês estão aí na luta? Passa rápido, né? É verdade. Estão continuando. Amém. Vamos seguindo, né, irmãos? Na graça de Deus. Você está lá continuando? Tá lá, ela tá continuando, melhorou, mas melhorou assim. De quê? Tá doente? Ela tava com uma gripe, né? Hã? Aí pegou uma tosse, eu entrei um pouquinho no meio da história. Essa tosse aqui é horrível. Mas ela já melhorou bem. Ela só tá recuperando daquele estado que fica fraco, né? Fica meio fraco. Tá sereno? Tosse muito, aí você não dorme. Friado assim, né? Assim, é na hora de dormir. Na hora de dormir é De manhã terrível. cedo, assim, meio que quando tá amanhecendo o dia, começa a Você não consegue dormir. Ela não teve 2 noites que não dormiu. Então, fica bem abatido, né? eu tinha ficado assim também. Não dormia direito, descia. Meu Deus, passei tanto tempo assim, meu Deus, essa tosse de noite que não dormia nada. E depois passou. Agora eu tô só um pouquinho. Amém. A gente vai enfrentando essas coisas. Ela tomou vacina? Tomamos vacina, né? Aí Só tá acaba. com vírus, né? Aí No fim, Aí ajuda a botar o vírus pra fora. aí já dá aquele empurrão no vírus. Eles falam, né, os enfermeiros, que quando já tá com uma gripe incubada ali, que já tá com vírus, aí no que toma a vacina ajuda a desincubar, digamos, aquele vírus pra botar pra fora. Olha pra só, cuidar, né? pode ser isso aí mesmo. Aí por Aconteceu isso que comigo também acontece essa de muita tomar gente vacina, tomar e né? daqui a pouco fica doente. É verdade. No fim, Muita gente pensa, toma vacina e fica gripado. Mas é porque isso já tá. já tava. Daí potencia ali, né? Aí bota pra fora. Irmãos amados, estamos aqui na casa do irmão Jason, da irmã Patrícia. Ali está o Pedro, a Esther, a irmã Sinésia. E eu vou mostrar aqui para vocês. Lá estão eles. Pedro, dá um oi aí para a turma. A irmã Esther também. A irmã Patrícia também ali. O irmão Jason. E a irmã Sinésia está ali, né? E os irmãos estão aí nas suas casas, queridos e amados irmãos no Senhor, né? Estamos aqui juntos. Mais um pouco, conforme a palavra do Senhor nos chama a atenção, né? Do milagre de Deus em formar um corpo e que todos estão em todos os lugares, né? Então aqui em 1 Coríntios, como a gente tem de vez em quando lido ou recebido do Senhor, porque nós recebemos do Senhor o que também compartilhamos, né, amados? Irmão Jaziel, boa noite, amado irmão. Irmã Gemima, Vanderlei e todos os amados que estão aí junto conosco, né? O Senhor nos ajude e abençoe a esse encontro na mesa do Senhor. Sejamos, de fato, alimentados pela sua pessoa, fortalecidos e formados em Cristo, nesse último dia. Então, aqui em Coríntios, irmãos, aqui na palavra, irmã Isabelle também, Deus abençoe. E todos os irmãos que irão acessar estarão sendo conduzidos pelo Espírito a estarmos juntos, hoje e no futuro, né? Deus abençoe todos os amados. Muito grato por aqueles que passam, mesmo que por um pouco, sejam abençoados, né? E todos que permanecem até o final, sejamos também abençoados nessa reflexão, nessa palavra de Deus. E aqui em 1 Coríntios 1, no capítulo 1, versículo 2, né, a palavra do Senhor é melhor traduzida, porque essa é uma das lutas que nós estamos lutando,
é a tradução correta da palavra de Deus, né? Na nossa língua, em português, pelo menos, e chamar a atenção dos irmãos, todos, que nós precisamos ser conduzidos pela palavra de Deus, cada um de nós, né, irmãos? Cada um de nós. Márcio Franco, Deus abençoe, Márcio. Todos aí. Precisamos ser despertados a uma consciência pessoal com o Senhor, né? Um dos ambientes, um tipo de ambiente que mais, vamos dizer assim, torna o povo igual manada, é ambientes coletivos, né? É diferente do corpo de Cristo. O ambiente coletivo é um ajuntamento de pessoas com uma finalidade de alguma coisa aí humana. O corpo de Cristo é absolutamente diferente de tudo isso. É o corpo de Cristo. É um mistério. O corpo de Cristo é um mistério. Ajuntamento coletivo de pessoas, que é uma redundância, né? Ajuntamento, uma coletividade, é um dos modelos. Quando a gente quer, vamos dizer assim, fazer com que uma multidão tenha uma atitude comum, a gente tenta tornar as pessoas uma espécie de coletividade. Quando você leva, por exemplo, um dos estudos mais simples que tem, no Brasil pelo menos, e isso é bem fácil de ver, é estudar as multidões coletivas dentro de um campo de futebol, né? Então você vê pessoas lá, que às vezes assim, em outros ambientes, jamais gritaria, jamais xingaria, usaria palavrões, jamais pegaria qualquer coisa, tiraria no próximo, né? Nem pegaria o seu radinho e jogaria lá na frente, de raiva. Mas o calor da multidão, quando essas pessoas, vários estudos já têm sido feitos de pessoas que são levadas para a delegacia, e depois de um tempo, quando abaixa, vamos dizer assim, a temperatura emocional, e que as pessoas não agem mais pela consciência coletiva de multidão, porque a multidão facilmente ela se torna idiota. Ela reduz a capacidade de pensar das pessoas, a multidão, a consciência coletiva. Isso acontece em política, isso acontece em igrejas, ajuntamentos coletivos, é assim que é, né? O corpo de Cristo é absolutamente diferente. Mas só que quando a gente fala corpo de Cristo, a gente não fala igreja. Igreja é ajuntamento coletivo, com semântica bíblica, né? Com semântica bíblica. Usaram as palavras bíblicas para definir um ajuntamento coletivo religioso, né? Então, quando abaixa a temperatura com a pessoa lá na delegacia, ele diz assim, o que eu estou fazendo aqui? O que eu fiz? Né? Ele não queria isso, mas fez. Né? Em igrejas, por exemplo, ajuntamentos coletivos religiosos, quando os líderes querem que as multidões, por exemplo, entreguem casa, entreguem carro, entreguem o que for, né? Ele tem que elevar a temperatura emocional das pessoas, né? O emocionalismo, não a emoção, o emocionalismo, que é a elevação da temperatura emocional, não é emoção. A emoção é algo sadio e santo. O emocionalismo é algo conduzido a um estado e um status em que todo mundo é idiotizado na emoção. Aí as pessoas começam a fazer o que o líder diz que tem que fazer. Isso é conseguido através de mexer na profundidade do ser
nas emoções da pessoa. Naquele campo exatamente que é sagrado, a emoção. Isso eu estou falando no nível de religião cristã, de cristianismos, de religião islâmica, islamismos, de política totalitária, como o marxismo, como o petismo, como qualquer grupos, assim, quaisquer grupos, né, fanáticos, totalitários, eles agem assim também. Por que as pessoas não conseguem ver a verdade clara na frente deles, revelada absolutamente com toda vamos dizer, a clareza na Bíblia ou nas condenações na justiça? Por que as pessoas não veem? Né? Porque elas estão emocionalmente idiotizadas, elas foram levadas a um estado de incapacidade de pensar, mas são movidas por um líder manipulador. A pessoa é manipulada, né? Então, quando a pessoa dentro de um ambiente religioso, o líder, que é também chamado de pastor, né? Hoje, geralmente, pastor, esse nome está meio em baixa. Eles usam bispo, apóstolo, né? Querubim, arcanjo, sei lá o que mais, né? Que divindades incorporam essas pessoas, né? E aí, daqui a pouco vai ser, os Vingadores estão aí, vai ser Thor, vai ser Hulk, Homem-Aranha, sei lá o que, né? Homem de Ferro. E os pastores estão, esses homens, esses líderes, conduzem essas multidões até o ponto deles entregar o que precisa entregar, o que ele quiser que as pessoas entreguem, né? Antigamente, quando surgiu o movimento pentecostal, eu fiz muitos estudos na área da emoção humana sobre como conduzir uma pessoa para ele ficar histérico a ponto de balbuciar esquizofrenias fonéticas e ele achar e dizer que aquilo é línguas bíblicas, sem conhecer a Bíblia. Ele não conhece a Bíblia, ele não sabe nada, ele só lê a Bíblia. Como já falamos, essas pessoas leem, mas não entendem. Jesus falou isso, ele falou, muita gente lê, mas não entende, né? Entende tu que lês? Perguntou Filipe ao etíope. O etíope falou, estou lendo, mas não estou entendendo nada. Então, essas pessoas que pensam que conhecem a Bíblia, não conhecem, eles leem a Bíblia só. E quando acontecem esses efeitos, esses fenômenos, eles começam a balbuciar esquizofrenias fonéticas. E aí diz que é língua. Aí vem um outro e interpreta aquilo, porque naquilo que ele imagina que o outro está falando, ele diz que é. E o outro que só está balbuciando, que nem sabe o que é, diz amém para aquilo que o outro diz que é. Então, é uma situação bizarra. E a multidão diz amém. Glória a Deus, aquela gritaria, aquela confusão. E ninguém conhecendo a Bíblia. E todo mundo dizendo que é bíblico, né? É uma coisa bizarra. E então, as coletividades são uma das formas de você manipular as pessoas. Você formar um tipo de consciência rebaixada a coletividades. Agora, corpo de Cristo é absolutamente diferente, né? Nós somos chamados, cada um de nós, a viver uma relação de conjugal como um e um. Quer dizer, o marido, um homem e uma mulher. Não tem coletividade nisso daí. É um e um. Embora sejamos um corpo. E aí se torna um. Os dois são um. Nesse mistério, dessa grandeza, o amor trabalha nesse mistério, nesse campo misterioso, né, irmãos? Isso é importante ter uma compreensão agora, quando a gente está diante de 1 Coríntios 1, versículo 2, porque a primeira palavra que aparece aqui no versículo 2 é eclesia, né? Eclesia. Então, eclesia de Deus. Não é igreja. Então, essa é uma das lutas, como falamos no começo,
que estamos orando ao Senhor e todos os irmãos que estão juntos nessa toada, nessa jornada, é porque queremos, de fato, todos nós, que a Bíblia seja verdadeiramente traduzida do jeito certo que tem que ser. É isso que estou trabalhando nisso, né? Estamos juntos trabalhando nisso. Quer dizer, porque todos nós que seguimos o Senhor em verdade, em amor, estamos trabalhando nisso, nessa missão, nesse ministério. Porque o que a palavra diz, nós estamos vivendo. Então, por isso que estamos trabalhando nisso, né? Cada vez que a gente se mantém no caminho, né, e não nos tornamos massa de nada, não somos massa, nós somos corpo de Cristo. E queremos, cada um de nós, que o Senhor nos forme nele, por meio dele e para ele, né? De modo que ninguém vos engane, como diz a própria palavra do Senhor, ninguém vos engane, vindo de seja lá quem for, ainda que um anjo do céu apareça, ainda que eu mesmo, ou seja lá quem for, apareça falando outra palavra, que não seja a palavra que verdadeiramente está escrita, seja anátema, né? Seja separado para responder diante de Deus sobre esse erro bizarro, né? E que não somente engana quem fala, como quem fala se torna um enganador de muitos. Então, aqui, a eclesia de Deus, quer dizer, os chamados, ekkalel. Mandei o aviso para os irmãos dessa coinonia, colocando a tradução, ekkalel, né? Não sei se coloquei dessa vez, mas tem algum lugar aí está colocado, ekkalel, de Deus que está em Corinto. No caso, tinha irmãos que moravam em Corinto. Versículo 2, né? Como é que diz aqui? Aos eclectos, aos santificados em Cristo Jesus, quer dizer, eclectos está aqui, ó, chamados, eclectos. Aos santificados é agios, né? E chamados aqui é eclectos. Eclectos é uma derivação de kalel, meus irmãos. Eu estou falando essas palavras para que, de tanto falar, os irmãos possam também saber que o grego, quando diz uma coisa ali na língua, que Jesus usou, que Deus usou para deixar o Novo Testamento aqui, ela significa o que significa, ela não muda o significado. Não pode ser alterado. Então, kalel, no versículo 2, aqui está traduzido o eclectos, que é derivação de kalel, por chamados, né? Isso está certo. Para ser santos, e aí ele vai dizer assim, depois que ele falou do corpo de Cristo, aí ele fala assim, com todos, que também são o corpo de Cristo, os que em todo lugar, isto é, Campinas, São Paulo, Estados Unidos, Europa, qualquer cidade do Brasil, todos que em todo lugar. Então, não há mais um lugar. O corpo de Cristo está em todo lugar. 1 Coríntios 1, 2. Mas é um corpo. Esse é um mistério. Agora, quantos cristãos de fato acreditam nisso, por viverem isso? Muito poucos, né? Porque eles acabam sendo conduzidos naquele rebaixamento, vamos dizer que a gente chamou outro dia de igualar as mentes para baixo. De Romanos 1, que a gente falou domingo, né? Romanos 1 diz que as mentes serão rebaixadas. Como é que rebaixa uma mente? O que uma pessoa tem que passar a acreditar numa mente rebaixada? O que tem que acreditar essa pessoa para ele viver aquilo que está sendo conduzido? Ele tem que acreditar que não existe mais verdade nem mentira. Não tem certo nem errado. Tudo está certo, né? Não tem verdade nem mentira. Tudo é verdade. Não tem homem nem mulher. Tudo é
um ser assexuado, né? Então é a mesma coisa, né? Não tem justiça, não tem que prender ninguém, não tem que ter julgamento de ninguém, tudo não existe o crime, né? Entende? Então esse rebaixamento chegou na teologia, porque todo mundo diz, não, a teologia dos batistas está certa, dos metodistas também está certa, dos presbiterianos está certa, todos estão certos. Mas como todos estão certos? Mas não tem o mínimo de decência, de exame vamos dizer, das afirmações, porque se você pegar um estudo simples, o estudo mais simples que tem, religiões comparadas. Quando as pessoas começavam no primeiro ano de religiões comparadas na faculdade, a gente simplesmente pegava todas as religiões mais importantes, colocava ia no site deles ou comprava o livro deles e fazia uma pesquisa, o que creem essas pessoas aqui, ó, o que creem o metodista, o que crê o batista, tudo no site, está lá no site, o que crê um presbiteriano, o que crê um pentecostal, aí você vai colocando. Aí tá, primeiro ano, aí as pessoas olhavam aquilo, agora compara. Ah, mas tem isso aqui acredita numa coisa, isso aqui é no outro, isso aqui na outra, isso aqui na outra. É tudo meio, algumas coisas dão certo, metade das coisas não são mais iguais. Então, o que você tem a dizer com isso? Não, está tudo certo. Como que pode dizer isso? Está tudo certo. Está ficando meio... Tem alguma deficiência, né? A pessoa está tendo, evidentemente que tem uma deficiência mesmo, não é uma expressão de linguagem. A pessoa tem uma deficiência, né? É uma redução de Romanos 1. Romanos 1 diz assim, que ia chegar um tempo que as pessoas iam fazer com que a verdade fosse feita em injustiça, fosse trocada. A verdade pela mentira, a mentira pela verdade, não tem mais verdade. Então os cristãos, para ajeitar essa confusão doutrinária, para dizer que está tudo certo, eles dizem que é tudo uma unidade na diversidade. Eles afirmam até que tem uma diversidade. Mas aí diz, mas tem uma unidade. Mas como tem uma unidade? Em quê? No cristianismo. Ah, aí sim. No cristianismo tem uma unidade. A confusão só pode ser unificada em alguma coisa que é também, vamos dizer, competente com essa confusão. Tem um autor que eu acho muito interessante, ele diz assim, Jesus Cristo, ao longo dos séculos, ele tem sido adorado por aquilo que ele não significa. Olha só, Jesus Cristo tem sido adorado por aquilo que ele não significa. E aquilo que ele significa, as pessoas nem conhecem. Eles vão dizer, é Jesus, mas aquilo não é de Jesus. Mas eles dizem que é um Jesus lá, que formou aquilo tudo. Mas aquilo não é de Jesus. Então eles adoram um Jesus naquilo que não significa Jesus, né? Então, irmãos, em todo o lugar, olá, meus irmãos, irmão Sérgio, irmã Lúcia, reconduzir as mentes, né? Reconduzir as mentes, alcançar esses corações de volta para o Senhor, é uma tarefa do Espírito Santo. A gente prega a palavra, a gente fala a palavra. E, de fato, a gente comunica aquilo que é conforme a palavra é. E coloca assim, né, para que as pessoas possam ter a chance. Então, essa é uma das tarefas nossas nesses dias, nesse último dia, né? É que a palavra de Deus seja de fato conhecida como ela é, né? Como diz o Senhor lá em Timóteo, aquele que é chamado por Deus, ele precisa estar habilitado e que maneja bem a palavra da verdade, quer dizer, ele sabe o que a palavra é e possa instruir conforme a palavra é
para que as pessoas não sejam manipuladas como coletividade de massa, essa massa manipulada, né? Que é aquela multidão sendo levada. Falamos no começo sobre isso aí. Então, não pode ser, você é um corpo de Cristo, é absolutamente diferente. É aquele que conjugalmente, e ao mesmo tempo somos um corpo. O corpo não é uma coletividade. O corpo é o corpo de Cristo. É um mistério, não tem como explicar. Jesus falou assim, lá em Efésios 5, é um mistério. Né? É um mistério. Como o casamento é um mistério. Como dois pode ser um. Mas são, quando Deus faz. Né? Quando as pessoas já não conhecem mais o que é o casamento, na realidade de Deus, não conhecem mais o que é, na realidade de Deus, ele não entende nem o que significa essa palavra mistério no casamento. Ele nem sabe mais. O que é isso? Ele nem sabe o significado do casamento. Ele usa a palavra casamento sem ter a noção do que é isso. E que mistério é esse? Se ele nem sabe o mistério do próprio casamento que foi feito para o ser humano, como que ele vai saber o mistério da relação conjugal Cristo com o ser humano? Né? Mas é assim. É numa relação de amor de um para um. E ao mesmo tempo um corpo que somos, né? E esse corpo está em todo lugar. Então, é isso como nós vimos aqui, né, irmãos? Essa jornada, essas palavras, quando palavras de Deus, é o árbitro. Quer dizer, é o que julga. Quem julga não é o pastor Eber, quem julga não é qualquer órgão. A palavra de Deus é o julgamento das coisas. E antes que aconteça o dia do juízo, a palavra de Deus é o caminho para a salvação. Né? Então, irmãos, não se pode alterar a revelação de Deus. Se a gente alterar a revelação, dessa forma como a gente estava comentando aqui, é gerar divindades. Né? A pessoa vai gerando divindades alternativas. Divindades alternativas. Esse povo de Deus, o povo de Deus, ele é chamado aqui em 1 Pedro também. Olha só, 1 Pedro, antes da gente chegar em Judas, né, que a gente estava pensando juntos já em Judas, mas 1 Pedro, amados, irmã Alana, irmão Sérgio, irmã Alana Ichter, Greenwich, querido Ronaldo, Lúcia, Sérgio, João, Márcio Franco, já falei, né? Então Deus nos ajude nessas ações do Espírito Santo em nos alcançar com a palavra. Aqui em 1 Pedro 1 também, ele diz assim, Pedro, aquele que foi chamado para que de forma intensamente, vamos dizer, rápida e sem preguiça, esteja revelando. Essa é a palavra apóstolo, que também não foi traduzida. Eu traduzi agora a palavra apóstolo. Tem gente que pensa que apóstolo é um cargo, é uma função, né? Apóstolo é uma palavra que significa que Deus está chamando alguém apó, para revelar. Apocalipse, apóstolo. Apocalipse é revelar, tirar o véu. Apó, é o mesmo prefixo, né? Apóstolo. Stolos, né? Stolos é aquele que vai extremamente rápido, sem preguiça, para revelar o que? Revelar o que é de Deus, que foi dado a ele. Então, Pedro está dizendo assim, eu fui chamado pelo Senhor para ir rápido, sem demora, revelar Jesus Cristo.
né? Eu sou chamado por Jesus Cristo para estar indo sempre continuamente para revelar Jesus Cristo. Eu fui chamado por Jesus Cristo para que rapidamente, continuamente, eu esteja continuando a revelar Jesus Cristo. Oi, mãe! Mãe, se Deus quiser, em nome de Jesus, amanhã vamos estar juntos aí tomando café da manhã, tá bom, mãe? Se tiver vaga, eu vou. Mas eu acho que vai ter. Vamos ver, mãe. Ó, queridos irmãos, Pedro. E muita gente fica falando que apóstolo é algum cargo. Né? Apóstolo é isso. É aquele que foi chamado por Cristo para rapidamente estar revelando Cristo. Cristo chamou para revelar Cristo. É um chamado. Aí tem gente que fala, eu sou um apóstolo. É uma barbaridade, né, irmãos? É isso que é redução, é uma situação de idiotice. Né? A pessoa não tem noção do que significam as palavras. Não foi traduzido, por isso que fica assim. As pessoas não entendem. Bom, aos eclectos, quer dizer, aqueles que foram chamados. Outra vez aparece a palavra eclectos, aqui foi traduzido por eleitos. Eclectos. Quer dizer, aqueles que foram chamados e que são para epidemos. Tem que falar grego, irmãos, não é possível. Mas não quero que todo mundo aprenda grego, não é isso. É que algumas palavras são importantíssimas. Quando aparece a palavra forasteiros, que não foi traduzida também, de direito, foi traduzida, mas não direito. Vê se forasteiro, irmãos, traduz a palavra para epidemos. Irmãos, não é possível. Palavra para. É a mesma palavra que Jesus usou para o Espírito Santo. Isto é, paracleto, né? Paracleto. Só que aqui tem a mesma palavra para epidemos. Quer dizer, então o que significa? Paracleto, quer dizer, é aquele que está ao lado, né? Cleto, para trazer aquelas consolações, aquela graça de misericórdia, sendo ele aquele que tem toda a identidade de Cristo nele. Então, o Espírito. Né? O Espírito. Agora, nós temos uma mesma função do Espírito no para. Quer dizer, nós também fomos chamados para ficar ao lado, colado, porque para tem uma conotação de ficar colado, junto. Nisso erraram os cristãos na Idade Média. Eles formaram aqueles monastérios, aqueles mosteiros. Eles erraram. Porque não fomos formados para formar uma coletividade fechada, guardada em algum lugar. De jeito nenhum. É para ficar junto. Nós vamos sofrer no sentido de receber o peso das situações das vidas das pessoas. O peso de uma pessoa que não compreende nada, outros que têm dificuldades, alguns de fato vão achar que a gente é louco, outros vão achar que a gente ofende, outros não vão entender, outros vão achar que a gente causa escândalo, né? Uns vão xingar a gente, uns vão expulsar a gente, mas a gente fica ali. É isso. O Espírito está assim até o dia de Cristo, né? Faz parte da nossa missão. Essa revelação aqui. A missão nossa está contida nessa palavra para. Que é tão honroso isso, irmãos, porque é o mesmo começo da palavra do Espírito Santo. O Espírito Santo que está assim em nós também nos dá a condição de ficar assim com as pessoas. Sejam eles não cristãos, sejam eles cristãos, a gente vai ficando ali. Né? O que Deus vai fazer, a gente não sabe tudo que Ele vai fazer, mas Ele está fazendo algo. Erram os cristãos quando eles ficam assim, criando esses guetos crísticos, que as pessoas vão ficando separadas, no sentido não de Deus,
Porque santo é separado para Deus, não nós separados para nós mesmos. É santificados em Cristo. E não santificados em igreja, que nem existe igreja e nem esse tipo de santificação. Mas a cultura anticristo está tão dentro da cabeça dos cristãos que eles não conseguem pensar mais que eles são para. Então, outra parte dessa palavra forasteiro, epi. Né? Para é ficar junto, colado. Epi é quase a mesma coisa. Né? A palavra epi significa aquilo que é o centro da coisa. As pessoas são um alvo de Deus. Ele quer alcançar aquelas pessoas e nós vamos ficar perto deles, junto com eles. É uma redundância quase. E demos, que é justamente a palavra pessoas. Né? Para epidemos. Então, não tem sentido traduzir por forasteiro. Não tem. Eu estou lá orando ao Senhor, nós estamos orando, para eu encontrar palavras para traduzir para epidemos. Né? Na tradução, ata. Peço, irmãos, que estejam sempre orando por isso. Para epidemos é isso aí, né? Então, a todos os chamados que são para epidemos. Aí ele revela que nós somos para epidemos por causa da diáspora. Aqui a palavra dispersão é diáspora. E por incrível que pareça, quando a gente estuda ou põe na internet a palavra diáspora, que é grega, a palavra é grega. A palavra grega é diáspora. Quem falar a palavra diáspora é grego. Né? Mas aqui aparece em português dispersão. Mas a diáspora, isto é, a saída. Muita gente, quando põe a palavra diáspora no Google, vai aparecer os judeus. A diáspora judaica, a partir do ano 70, quando eles foram todos expulsos da terra deles. Acabou Israel, acabou tudo ali, não tem mais. O período bíblico do povo judeu acabou ali, não tem mais. Né? E isso é chamado erradamente de diáspora. A verdadeira diáspora se deu em Cristo, levando o seu povo por todo o mundo, por todo lugar. Isso é diáspora, isso é que é diáspora. Mas ninguém pensa que os cristãos estão em alguma diáspora. Eles ficam pensando em diáspora judaica, mas não conseguem pensar em diáspora do povo de Deus em Cristo. Jesus falou isso, ele falou, vocês vão por todo o mundo, vocês serão minhas testemunhas em todo o mundo, né? Então, irmãos, aqui é importante perceber isso daí, dentro da ideia de cristãos. E então, Judas, agora chegando aqui no livro de Judas, na palavra do Senhor, que nos fala sobre isso. O livro de Judas. Hoje vamos tentar também continuar um pouquinho aqui em Judas. Irmãos, nós já vimos um pouco domingo sobre esse texto tão precioso. Ninguém gosta muito do livro de Judas, né? Porque ele é meio pesado, né? Eu só gosto bastante. Ele é meio pesado. Tem uns que gostam. Ou gosta ou não gosta, é o que ele é. Ele está revelando aqui uma situação exatamente essa, que no meio dos cristãos, no versículo 4, diz assim, certos indivíduos. Esses certos indivíduos, que ele chama assim, eram pessoas do meio cristão, dentro da comunhão cristã, dentro. E que conforme o versículo 12 diz,
eles participam das vossas festas de fraternidade. Quer dizer, eles participam da ceia do Senhor, do encontro de ceia, quer dizer, o encontro de vocês, a coinonia. Eles são partes da, eles são da coinonia, eles estão na coinonia de vocês. Entende? A revelação de Deus aqui é pesada porque eles eram do ambiente cristão. Eles estavam como cristãos. E alguns até eram cristãos. Né? E diz aqui, eles banqueteando-se juntos. Está vendo aqui o versículo 12? Banqueteando-se juntos, isto é, participando da ceia juntos. Mas não é só comer pão e tomar o vinho. Participando da ceia, isto é, a palavra de Deus ali estava sendo pregada por eles mesmos. Porque eles eram pastores. Eles eram pastores. Aqui fala que eles eram pastores. Eles são pastores que a si mesmos se apacentam. Eles são líderes dentro da, né, pessoas que estavam assim, eram de certa forma, tinham uma evidência no meio dos cristãos. Isso aqui já era o que? Anos 70 por aí? Anos 70? Imagina, ó, 70, 75. Então, do 35, vamos dizer, até 75, dá 40 anos, né? 40 anos depois de Cristo, já havia uma confusão teológica, uma confusão muito grande dentro do ambiente cristão, de tal modo que ninguém identificava que eles eram assim, porque eles estavam dentro da coinonia, eles estavam dentro, participando dos estudos, vamos chamar assim, dos encontros, das reflexões, e depois comiam o pão e tomavam o vinho, né? E por conta disso gerava uma confusão moral muito grande no meio deles, né? Gerava uma confusão moral. Por isso que toda a descrição deles aqui é rochas submersas, né? E nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores que era para dar fruto e não tem fruto, são duplamente mortos, sem raízes, né? Ondas bravias do mar que espumam as suas sujeiras. Quer dizer, quando vem aquelas ondas, né? Cheia de sujeira, é eles. Só que o povo não via. Né? Estrelas errantes para as quais... Né? Então, aí que está acontecendo. São enraizamentos, são penetrações tão terríveis no meio do povo de Deus. Isso aqui não era um perigo fora. Não era o Império Romano atacando, não era o Império Assírio, Babilônico, ou bandidos. Não, era gente de dentro do corpo dali, né? Aquilo ali surgiram elementos que foram desvirtuando a mente dos cristãos para eles pensarem isso que está acontecendo hoje. Um pensa que existe mesmo igreja, outro pensa que existe denominações, outro pensa que existe isso tudo que está aí montado nesses 18 séculos, sem sequer ter noção de que isso, quando surgiu isso. Como foi que surgiu? Ele acredita que é assim que é. Né? Então, esse tipo de coisa que Judas aqui, que o Senhor pelo Espírito deixou o Judas compor, é o que acontece nesse último dia. Por isso que ele fala aqui no versículo... no último dia, né? Quando ele diz aqui, cadê? Vamos ver. Versículo 18. Né? No escatos cronos, último tempo, quer dizer, o escatos cronos, quer dizer, o cronos que é definido como escatológico, o cronos escatológico, que é esse período milenar que nós estamos vivendo nessa orgia teológica dentro do povo de Deus, que fez o povo de Deus dispersar na diáspora.
né? No meio da diáspora, que a gente foi colocado no mundo inteiro, essa diáspora, isso não tem nada a ver com desmembrar o corpo, de jeito nenhum. A diáspora, ela não separa o corpo de Cristo. O que separa o corpo de Cristo, assim, é esses tipos de indivíduos que de dentro faz brotar todo esse tipo de orgia teológica, ideologias, né? E é claro que é muito difícil. E aqui aparece no versículo 14, o Senhor revelando que, quanto a estes, foi que também profetizou Enoque. Eu falo para o Senhor disso agora. Né? Enoque. Mas quem foi Enoque? Foi o segundo Enoque, não o primeiro, porque a Bíblia tem 2 Enoques. Esse aqui é o 7º, né? Depois de Adão, né? É o outro Enoque. Porque o Caim teve um Enoque e esse aqui é o segundo Enoque. É o Enoque de Deus. Né? Então, a gente está sendo mencionado aqui o segundo Enoque que fala a Bíblia. Né? Depois pode olhar lá em Gênesis, vai encontrar. Depois a gente vai com calma, assim, com outro dia a gente vai examinar um pouco desse Enoque. Esse Enoque foi arrebatado, né? O Enoque. Ele diz a palavra de Deus que ele foi um homem que andou com Deus. Ele andou com Deus. Essa expressão aparece também para Noé. Né? Noé era um homem que andava com Deus. Isso significa assim que o coração do Enoque, quanto o coração de Noé, eram daquelas pessoas que só queriam amar o Senhor unicamente. Não tinha acordo com ninguém, com mais nada. Né? Não é que eles eram bravos com todo mundo, eles odiavam todo mundo. Tem assim, o pessoal que está fora do caminho, quando a gente fala a verdade, eles pensam que a gente odeia. Porque eles odeiam. As pessoas odeiam. Isso é natural deles. Quando alguém não acredita do jeito que as pessoas, em geral, que têm as suas crenças e ideologias, quando as pessoas não acreditam naquilo, eles começam a não gostar muito daquelas pessoas. Mas o corpo de Cristo sabe que isso é o que tem por aí. E a gente não odeia essas pessoas. A gente quer muito, né, que eles se convertam, que eles sejam salvos, que eles tenham o coração quebrantado, que eles se deixem tudo o que não é e vão para Cristo. Então, o Enoque, ele fez uma profecia aqui, ó. O Enoque, tem um livro de Enoque, né? O livro de Enoque era para ser incluído na Bíblia uns tempos atrás, aí depois não foi, né? Eu tenho o livro de Enoque, eu acho bem legal ler o livro de Enoque. Mas ele diz assim: eis que veio o Senhor entre as suas miríades. Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios. Está vendo? Quer dizer, o ímpio, ele tem uma mania de se disfarçar. A pessoa que não segue a palavra de Deus, ele fica disfarçando. Ele tem hora que fala que segue, tem hora que não. Aí você não sabe direito se segue ou se não segue. É igual esses aqui de Judas. Então, é difícil saber quem de fato é de Cristo ou não nessa situação. Então ele está dizendo, só que no dia do Senhor, o ímpio vai saber e vai ser mostrado que ele é ímpio mesmo. Não adianta que ele não vai poder disfarçar. Né? Acerca das suas obras que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele, o Senhor. Então, é uma situação assim que o Senhor está nos trazendo ao coração, né, irmãos? Para a gente perceber que o dia do Senhor vai, de fato, ser, vamos dizer, o dia do juízo mesmo. Todas essas iniquidades e todas essas mentiras
e todas essas injustiças e tudo que não é, vai ser revelado no dia do Senhor. As pessoas vão ter que responder, né? As pessoas pensam que está tudo bem, está tudo certo, não é nada errado, tudo é verdade. Como? Não é possível, né? Então, no dia do juízo, no dia do Senhor, as pessoas vão saber, né? Claro que as pessoas ficam se enganando. Timóteo diz assim, que muitos vão se enganando e enganando os outros. Porque, é claro, para enganar os outros, você tem que ter um bom auto-engano, bastante bom, para você depois poder continuar enganando outros. Mas no dia do juízo não tem como fazer essas tramóias perante o Senhor. Então, a justiça de Deus, ela será feita, né? E então, o Senhor, com sua palavra, no entanto, antes do juízo, com a sua palavra, Ele quer limpar as pessoas dessa confusão teológica, ideológica, política, seja lá o que nível que for, qualquer coisa errada. O Senhor quer tirar da pessoa aquilo ali. Ele quer, com a sua palavra, Ele tem poder para limpar, para acalentar, para pegar a pessoa, curar as suas feridas, né? Ajudar aquela pessoa a crescer em verdade, em amor, a dar àquela pessoa a sua palavra pura, como diz Pedro também, né? Desejando ardentemente o puro leite espiritual, porque tem o falso. Então, ele tem poder, né? E todos aqueles irmãos e queridos e amados que estão em toda parte, né, se estão considerando a sua vida diante do Senhor, sempre nós devemos pensar assim: Senhor, eu acredito absolutamente na Tua Palavra e quero muito conhecer a Tua Palavra como ela é, e aquilo que não for, e se tiver alguma coisa enraizada em mim, Senhor, tira de mim, muda o meu coração, só Tu tens esse poder. A Tua Palavra está sendo amorosamente falada antes do dia do juízo, para que a iniquidade não me torne identificada com ela, mas a justiça, a graça, a verdade, a paz, o amor, tudo são atributos de Cristo, né? E a gente possa então cumprir a missão que o Senhor tem para nós como gente, como pessoas, né? Dignas até o dia do Senhor. E a questão é muito devastadora, né? Porque um erro na palavra de Deus gera uma devastação mental tão grande que vai gerar qualquer tipo de, vamos dizer assim, ideologia, teologia, filosofia, seja lá o que for, de qualquer nível, menos de Deus. Então vai ser uma devastação, é uma progressão para baixo, né? As pessoas vão experimentar. Não é, a iniquidade não é uma questão teológica, né? É uma questão estrutural, né? De vida. Bom, irmãos, vamos celebrar o Senhor, depois a gente continua, né, a nossa caminhada aqui, dentro da busca muito intensa dos nossos corações, a ouvir a palavra do Senhor, querendo demais que a sua palavra nos conduza, né? E nos mostre, né, sempre Cristo, e mais nada, mais ninguém, e assim a gente siga, né? Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. É a palavra para Noé, né? Obrigado, irmão. Obrigado. Tá vendo? Hebreus 11, 5. Pela fé, Enoque foi trasladado. E deixou essa profecia aqui, ó. Então nós
celebramos Cristo agora, né? No sentido bíblico da palavra, que de fato nós nos alimentamos do Senhor, ouvimos a sua palavra, queremos muito que tudo aquilo que a própria palavra, que o próprio Senhor pode fazer, nos construa como pessoas, como criança, como jovem, adultos, família, né? Povo de Deus, conforme Cristo, assim sejamos também. Aí Jesus falou isso, ele falou, olha, eu estou fazendo de vocês o meu corpo, por causa daquela obra lá na cruz, né? Então o ato de Jesus na cruz é que nos fez ser esse corpo, ele nos gerou. Ao nos gerar assim, para viver assim. Temos agora, somos o corpo, para, né, seguir. Então, Jesus pegou o pão e falou para eles isso, né? Ele falou, olha, agora nós somos um corpo. O meu corpo vai ser entregue na cruz por vocês. Vocês podem celebrar que nós somos um. Como o Senhor ensinou, todos nós, os irmãos nas suas casas, nós aqui, vamos pegar o pão e celebrar como o Senhor ensinou, tá bom? Como Ele fez, vamos fazer. Querido Senhor, todo o teu povo, Senhor, tem recebido a tua palavra santíssima e nós, na casa do teu servo e nas casas onde cada um dos irmãos nós estamos, cada um está, Senhor, o nosso coração, pela presença do teu Espírito, nessa unidade do teu Espírito, nós celebramos o que o Senhor é, o que o Senhor sempre foi e sempre será, e o que Ele fez por nós naquela cruz, nos formando nele o corpo do Senhor. Senhor, nós celebramos assim agora, como o Senhor nos deu a graça de como o corpo do Senhor, teu povo santo, celebrar. Em nome de Jesus. Amém. E assim que Jesus também pegou o cálice, né? Mateus 26, o Senhor diz assim, olha, o meu sangue é a vida, né? É a vida doada. Então, a doação de Cristo nos alcança de um jeito milagroso, né? Maravilhoso. Como que o amor alcança o nosso coração, né? É algo tão maravilhoso. De repente, assim, tu tá amando e tu não sabe explicar, mas está acontecendo em ti. Então, o Senhor derrama do seu amor, da sua vida, da sua graça, e a gente é chamado a celebrar. E, ao mesmo tempo, celebrar, como a gente sempre fala, aquele dia que Jesus virá e nos levará para o céu, né? E a gente vai estar lá daqui um pouco, amanhã, nós vamos estar lá. Né? E aí será um cumprimento disso que nós profetizamos agora. Somos chamados a profetizar. Né? Então, como o Senhor ensinou, vamos celebrar, irmãos. Querido Senhor, eis o coração e a vida de cada um de nós, em todos os lugares, Senhor querido. Nós celebramos, como o Senhor nos ensinou, e queremos muito, Senhor, entregar nossas vidas sempre a Ti, do modo como o Senhor nos tem conduzido, seja assim, até chegarmos diante do Senhor no céu. Obrigado, Pai querido, por esse momento que juntos, na unidade do Senhor Jesus Cristo, nós podemos celebrar. Aqui na casa do irmão Jaison, quanto também na casa de tantos irmãos em todo lugar que invocam o Teu santíssimo nome. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.
Então é isso, meus irmãos. Pedro, aqui está. Vamos dar força. Obrigado, Pedro. Valeu. Lá vai o Pedro pegando os copos. Até a última gota. Isso aí é uma celebração, né? Uma celebração. Irmãos amados, orem por uns pelos outros. Lá vem o Pedro. Pedro, tchau. Maravilha, vamos fazer então tchau. A irmã Patrícia, a irmã Esther, irmão Jason e a irmã Sinésia. Você tem corações? Olha lá, os corações, Pedro. Vai. Corações, maravilha, meus queridos irmãos. O Pedro mandou corações também, tá vendo? Ele tá mandando ali, ó. Ah, mais lá, maravilha. Nossas crianças vão crescendo no Senhor, né, irmãos? Deus abençoe aí cada um, cada lugar com suas famílias. Deus guarde. Ore pela viagem amanhã, né? Espero muito estar lá em Campinas, São Paulo e poder voltar também na quinta logo cedo. Orem por esses trâmites todos e todos que estaremos juntos mais um pouquinho amanhã, né? Continuando essas palavras do Senhor no nosso coração. Meu irmão Sérgio, amém. Deus abençoe, queridos. Amamos vocês em nome de Jesus. Vamos ficar firmes. Na casa da Pri amanhã, tá bom, irmãos? Deus abençoe. Da Pri e do Cris. A Pri hoje está trabalhando junto com o Cris. E nós vamos ficar lá de novo. E eles não vão estar lá. Até eu já falei para a Pri que a gente vai mais na casa deles do que eles. Tchau, queridos. Em nome de Jesus.